a essa atividade. E convidamos o Rômulo para falar, então, de sua tese de doutorado, defendida pela Universidade de Paris 8, Vincennes Saint-Denis, pela Escola de Doutorado, Prática e Teoria do Sentido. A tese se chama O Controle na Formação do Psicanalista. Ele teve por orientadores Christiane Alberti e Gérard Millet, e a defesa ocorreu no dia 12 de abril deste ano, na sede da Escola da Causa Freudiana. Jesus foi um dos participantes da banca e, por isso, também o convidamos para fazer os comentários a partir do que o Rômulo vai conseguir nos transmitir, um certo resumo, um apanhado que ele fez, evidentemente, já que a tese é uma coisa sempre muito grande e muito densa. O tema é muito interessante e espero que a gente possa depois ter uma boa discussão com algumas questões que vocês vierem a ter. Então, agradeço Jesus e Rômulo por terem aceito o nosso convite e vamos ao trabalho, então. Eu agradeço a EBP São Paulo, Carmen Cervelati, diretora da EBP São Paulo, pelo convite para vir falar mais uma vez, né, desse tema aqui na sessão, porque ao longo desse doutorado, que de fato foi longo, eu já abordei alguns pontos da tese. A diferença é que agora o doutorado é defendido. E também, melhor ainda, a presença do Jesus, nosso amigo, colega da EBP-MP. E eu queria contar uma anedota, logo do início do meu trabalho de doutorado, que eu estava numa fila em Buenos Aires comprando livros e estava conversando com uma colega. Acho que é para você falar um pouquinho mais. A gente vai Então, eu estava na fila comprando livros com uma colega e falando que eu estava iniciando meu doutorado. O Jesus estava logo atrás, folheando os livros que ele ia comprar, e a minha colega perguntou em que eu ia fazer, qual que era a tese, né, o tema para o doutorado. E eu falei, vou fazer o doutorado sobre supervisão. O Jesus imediatamente cortou a nossa conversa e falou, isso não existe. Como isso não existe, né? No âmbito da universidade, nós não podemos fazer um trabalho de pesquisa sobre a supervisão? Aí ele, de novo, não me escutou bem e falou, não, você pode estudar a supervisão, mas tem que ter sempre um supervisor para isso. E não é supervisor que fala, é orientador. E aí eu entendi que ele tinha confundido o sobre e sem, né? Entendeu que eu ia fazer uma tese sem supervisão. Então, a partir daí já começou meu laço com o Jesus até chegar no dia da defesa, a partir desse encontro na fila da livraria. Bom, esse trabalho ele se desenvolveu, o início dele, no mestrado que eu fiz aqui no Brasil, na USP, com o professor Luiz Carlos Nogueira, a partir de um trabalho que eu desenvolvia na época no CAPS Perdizes. E o tema dessa dissertação foi as diferenças e conexões da psiquiatria e da psicanálise na abordagem das psicoses no âmbito da instituição. Teve um trabalho bastante importante com a presença do Instituto, na época que era o IPP, e da Escola Brasileira de Psicanálise, inclusive com práticas de supervisão e apresentação de pacientes nessa instituição. E com isso avançou a minha prática institucional e comecei a dar supervisão em várias instituições de saúde mental, de educação, e com isso me surgiu uma preocupação muito grande se com essa prática da supervisão a gente não corria o risco de pasteurizar, né, aquilo que se transmitia como teoria e prática da psicanálise.
quer dizer, os jovens que chegavam para uma formação da orientação lacaniana, se a gente não correr esse risco de apreenderem a partir simplesmente desse encontro com um psicanalista discutindo um caso, se não se poderia aí distorcer alguma coisa da psicanálise. Principalmente porque muitas dessas pessoas não faziam sua análise pessoal, nunca tinham estudado Lacan, alguns sim Freud. Então, era uma preocupação bastante importante nessa época. Então, com esses questionamentos, eu me dirigi aos primórdios da psicanálise. Eu quis entender, então, para sustentar um trabalho de supervisão, principalmente na instituição, o que eu precisava aprender dessa prática desde o início da psicanálise. Mas antes de falar dessa pesquisa que começou dessa forma, eu queria trazer um trecho que, durante o meu estudo, minha pesquisa, eu encontrei do Freud num texto curto de 1920, que chama A Pré-História da Técnica Psicanalítica, que ele fala como surgiu a ideia, né, da associação livre. Era uma discussão que ele estava fazendo com Havelock Ellis, na época, e uma discussão se a psicanálise era algo da ordem da arte. Então, ele discute nesse texto, dizendo que não se trata como Wilson, que é um autor que ele trabalha nessa época, de desenvolver a criação artística a partir do que se propõe como associação livre. Então, ele conta que quando ele tinha 14 anos, ele ganhou as obras de Ludwig Born e foi o primeiro autor que ele leu as obras. E o Ludwig Born propunha como se tornar um escritor original em 3 dias. Então, esse Ludwig Born dizia: pega umas folhas de papel e escreva durante 3 dias tudo que vier à sua cabeça. E dá uma lista. A guerra disso, a guerra daquilo, a sua esposa, toda. Ele dá uma lista do que você deve pensar e escrever sem nenhuma censura. Depois de 3 dias, você vai verificar esse material e você tem uma obra, você se tornou um escritor original. Então, o Freud coloca a origem da associação livre proposta do trabalho analítico aí, na experiência dele na adolescência. Então, se a gente quer localizar a origem mítica da psicanálise, tá aí o ponto para se basear. Então, nos primórdios, eu decidi estudar as cartas do Freud para o Fliess, desde que começou a amizade entre esses 2 homens, para poder ver ali o que ocorria em termos de supervisão. Eu já tinha uma ideia de que talvez nessas cartas poderíamos retirar um material interessante. Nessa leitura, eu pude perceber que um tema se imiscuía no outro, quer dizer, um tema do tripé da formação analítica, análise pessoal, estudo teórico e supervisão, eles se misturavam. Então, as cartas, depois de lidas, elas foram classificadas em 3 grupos. O primeiro grupo eu separei como cartas referentes à análise pessoal, que o Freud colocava os seus sonhos, os seus sofrimentos, a sua vida pessoal, e solicitava uma palavra, um conselho da parte do Fliess. A história dos 2 é muito interessante, como que essa amizade se deu, é longo, não vou colocar aqui esses detalhes. O importante é que essa transferência, principalmente a transferência que nós podemos chamar de analítica, se deu do Freud para o Fliess, e não do Fliess para o Freud. Então, o primeiro grupo de cartas fica evidenciada essa transferência, esse amor de transferência do Freud para o Fliess. O segundo grupo, então, separei as cartas desde o começo até o final, são cartas referentes à formação teórica, ao estudo teórico. Então, toda a elaboração que o Freud fazia, ele enviava para o Fliess, mesmo que o Fliess não se interessasse muito pelo tema propriamente freudiano,
mas o Fliess às vezes dava um palpite, dava alguma... perguntava sobre uma certa coerência do que Freud tinha proposto num rascunho, né? São os rascunhos todos que nós temos do Freud. E foi assim, com Fliess seguindo o Freud, que Freud conseguiu inventar, né, ou criar a psicanálise. E o terceiro grupo de cartas, eu separei, localizando cartas que a gente pode dizer que foram cartas sobre a supervisão. Não era assim que Freud tratava, evidentemente, mas ele apresentava casos que ele estava com dificuldade e pedia conselhos para o Fliess sobre como conduzir esses casos. Não só os casos, mas também o incômodo, às vezes, que ele tinha em atender um paciente ou outro. Como ele, por exemplo, se cansava de atender 8, 10 pacientes por dia e discutia com o Fliess como é que ele podia melhorar a prática dele nesses atendimentos. Então, a partir desse desenvolvimento, a conclusão que eu cheguei, a interpretação e conclusão que eu cheguei no final desse trabalho, porque eu fui fazer o doutorado em Paris, mas antes do doutorado eu fiz o que seria um mestrado 2. Meu mestrado aqui foi considerado como Master 1, né, mestrado 1, e fiz um mestrado 2 durante um ano, muito curto. E foi durante esse tempo curto de um ano que eu fiz esse trabalho de recuperar o tema em Freud. A amizade de Freud e de Fliess terminou com, de fato, uma ruptura, uma briga entre eles, também não vou entrar em detalhe, mas que terminou, então, em 2004. Né? O Freud, então... 2004, eu escrevi 2004. Está vivo. Vivo. E ele perdeu esse interlocutor privilegiado, tanto o analista dele, quanto aquele que seguia a sua construção teórica e também o interlocutor, né, com quem ele discutia a prática dele. Ele se retirou, isso fez muito mal para o Freud, e depois de um tempo de retirada das discussões, das reuniões, ele voltou a se reunir com seus discípulos. E aí é muito interessante também ver como ele tentou colocar Ferenczi, que era um dos discípulos principais da época, ele tentou fazer com Ferenczi o que ele fez com Fliess. E não conseguiu, porque exatamente ao contrário, o amor de transferência se deu de Ferenczi para Freud, e não de Freud para Fliess. Então, ele não conseguiu restabelecer esse relacionamento que ele tinha com Fliess, ele não conseguiu fazer com Ferenczi. Então, a gente já pode notar o quanto é importante acompanhar a história do movimento psicanalítico para entender como que surgiu a prática da supervisão. Vemos esses primórdios. A supervisão feita do Freud com Fliess, nós podemos dizer, todo mundo já conhece essa afirmação, né, que a autoanálise do Freud foi feita com Fliess, portanto, não foi exatamente uma autoanálise. Nós sabemos que essa construção teórica se deu acompanhada por Fliess, mas a novidade desse Master 2, que constituiu, então, como uma tese dentro dessa dissertação, é que o Fliess foi o supervisor de Freud. Com a colocação da IPA, né, a Sociedade Internacional, a fundação e a colocação da IPA como a responsável por ser a associação que responderia ao outro social sobre o que é a psicanálise e a prática dessa psicanálise, a discussão dos casos passou a ser imperativa nos grupos de trabalho que a IPA tinha. Então, já nesse começo, se distanciando um pouco da medicina, de forma geral, os casos eram discutidos, né, como
acontece na medicina, com um praticante, um médico jovem, que discutia os casos com um médico mais experiente, que ensinava como conduzir os casos. Então, era essa experiência que contava mais. Ao contrário disso, Freud já envolvia e colocava como essencial a própria análise, né, do analista para se discutir um caso. Então, começa aí o distanciamento da psicanálise com a medicina. Então, a gente vê que a partir de 1910, principalmente com as crises todas que foram tendo na IPA, passou-se a ter uma exigência maior do que é a psicanálise, a que ela se propõe, né, por que ela afirma, por exemplo, a questão da sexualidade como base da neurose, enfim. Então, cada vez mais uma exigência, tanto interna, dentro da IPA, como para responder esse outro, sobre como é que se pode dizer se alguém é ou não é psicanalista. Como é que se autoriza, né, alguém a se chamar psicanalista? E aí nós podemos entender as várias tentativas que ocorreram nessa época de imprimir a obrigatoriedade da supervisão na formação do psicanalista. Um marco importante foi a criação do Instituto de Berlim. Principalmente Max Heitingun, que criou Berlim em 1920, e em toda a proposição existe o documento original lá na SF, o documento original de fundação desse instituto, e nesse documento aparece a obrigatoriedade da supervisão. Não tem um consenso na IPA sobre isso, e a supervisão passa a ser também mais um motivo de dispersão dos vários grupos da IPA. A primeira vez que o Freud tratou desse tema explicitamente foi em 1919, no texto Se é Possível, que trata da questão se é possível ensinar psicanálise na universidade. Esse texto, ele não existia até pouco tempo atrás em alemão. Não se sabe se Freud escreveu ele mesmo em húngaro ou se ele escreveu em alemão. O Ferenc fez a tradução e o original se perdeu, uma coisa ou outra. Tanto que nessa coleção que nós temos, as obras completas de Freud em alemão, aqui na seção São Paulo, não existe esse texto, né? Como não existia esse texto, eu fui buscar o texto em húngaro, que foi difícil encontrar, para saber qual foi o termo utilizado nesse texto em húngaro por Freud. Se controle ou supervisão, porque aí já estava essa ideia, né, da diferença entre as duas coisas, porque teve essa ressonância quando eu praticava a supervisão na instituição. Será que eu pulei uma página? Então, tanto em alemão, posteriormente, quanto em húngaro, o termo foi controle. Freud usou esse termo. E, então, no texto de 1919, a primeira vez que o Freud fala explicitamente do tema, ele usou o termo controle. Então, nós sabemos que esse termo controle se modificou até nós, como supervisão, porque a tradução do alemão para o inglês passou a traduzir, então, o termo controle por supervisão. E nós, como temos a nossa obra completa de Freud traduzida do inglês, foi como supervisão que nós recebemos esse termo. Aí, acho que já podíamos ter, inclusive, uma discussão importante, porque o Freud poderia ter usado o termo supervisão, que existe o termo em alemão. E também a tradução para o inglês poderia ter usado o termo controle, que evidentemente também tem o termo controle. Há aí alguma coisa importante para se aprofundar.
esses dois termos, eles se parecem, né? Parecem similares, controle e supervisão. Mas, no final das contas, eles são bem diferentes. Eu diria rapidamente que a supervisão é o que se pode ter de uma visão superior, como Lacan, em um determinado momento, critica. Parece que ele está elogiando, mas ele está criticando quando escuta o termo supervisão vinda dos americanos, quando fala da prática, dessa prática. Ele fala, que interessante, então poderia se tratar de uma supervisão, né, uma supervisão, aquele que é mais experiente, voltando ao início dessa diferenciação, mas que talvez pudesse chamar, ao invés de supervisão, de superaudição. Então ele faz essa crítica, porque já que vai colocar o poder, né, na mão daquele que supervisiona, é aquele que superaudiciona. Então, aí a crítica discreta, a primeira vez que a gente lê, pelo menos eu, né, e alguns que me acompanharam nesse trabalho, a primeira vez que lê, parece que o Lacan está fazendo um elogio. Mas é uma crítica justamente porque ele diz, ao invés de supervisão, então vamos chamar de superaudição. Bom, então parece semelhante, não é? Tem esse super e visa muito mais a questão técnica. Né? A supervisão visa dizer como é que se faz uma análise. Quais são os critérios, né? Quantas vezes por semana, como é que se interpreta e o desenvolvimento que se pôde ter. Nessa época, por exemplo, com a influência de Ferenczi, que passou a ter uma importância grande na prática das análises que ele conduzia, junto com seus analisantes e supervisionados. Então, controlar é algo diferente, porque vai verificar o que é proposto como prática, mas que advém de princípios, né, que congregam inúmeros elementos, e não exatamente uma técnica. Nós podemos até pensar o termo, por exemplo, controle de qualidade. Não interessa muito qual foi a técnica utilizada para se construir um determinado objeto. O controle de qualidade vai verificar se aquele objeto responde às qualidades exigidas. Então, o que foi feito para ter como resultado um analista, a técnica não está necessariamente em jogo. Né? Como foi que operou essa prática é o que mais interessa, né? Para pensar essa diferença entre supervisão e controle. Então, controlar, em termos psicanalíticos, é poder verificar o que está sendo praticado, se o que está sendo praticado continua sendo psicanálise, né? No que Freud propôs como psicanálise. Muito mais sobre o que a gente pode verificar como política, estratégia e tática, como Lacan desenvolveu mais tarde. Os estudos feitos dos documentos, principalmente na década de 40 e início de 50, da participação do Lacan na IPA, e justo quando ele era diretor do Instituto, precisamente um documento de 1949, mostra a preocupação do Lacan sobre o tema. Tinha uma questão política, né, para se colocar aí em discussão, porque o Lacan acusava que, na época, no seio da Sociedade Psicanalítica de Paris, ele acusava os analistas de conduzirem as análises e as supervisões a partir do exercício do poder. Isso a gente extrai do texto A Direção da Cura e os Princípios do Seu Poder, essa crítica veemente do Lacan sobre essa prática. Então, os didatas, nessa época, eles exerciam o poder tanto sobre os seus analisantes quanto sobre os seus supervisionados. E é aí que se conduzia a política
da Sociedade Psicanalítica de Paris por essa formação de grupo e um compromisso que se estabelecia com cada um dos didatas, né, formando pequenos grupos e um exercício de poder dentro da instituição. Em 53, quando houve a cisão, que Lacan, junto com um grupo, saiu da Sociedade Psicanalítica de Paris e fundou a Sociedade Francesa de Psicanálise, essa crítica assídua aos pós-freudianos aparecia em cada trabalho que o Lacan apresentava nos congressos, nos seminários que ele dava. E foram 10 anos, de 53 a 63, na tentativa desse grupo que fundou, então, a Sociedade Francesa de Psicanálise, de serem reconhecidos pela IPA. Eles saíram da Sociedade Psicanalítica de Paris, mas eles queriam continuar na IPA. Ele criticava principalmente os analistas franceses, o grupo dessa sociedade. Quando, no final das contas, depois desses 10 anos, a IPA fazia um movimento de reconhecimento da sociedade francesa, foi aí que nós temos a excomunhão, né, que está bem colocado no seminário 11, porque o ensino do Lacan e a própria prática de supervisão e de analista de data não seria mais reconhecida, e essa era uma das condições para que a sociedade francesa fosse reconhecida pela IPA. Então aí tem a saída definitiva de Lacan, da IPA. Então, nesse ponto, onde a crítica aparece de uma forma muito aguçada sobre do que se trata, né, uma supervisão, e o Lacan coloca uma pergunta que é, afinal de contas, o que se controla numa supervisão? Essa pergunta me chamava muita atenção, e nessa época eu fiquei quase convencido de que teríamos que modificar o termo que nós utilizamos de supervisão para controle. Porque verifiquei que, além desse problema da tradução, né, nós tínhamos um problema importante, é que o termo controle continuou sendo utilizado de uma forma instituída nos países de língua espanhola, italiana, francesa. Só os países de língua inglesa e no Brasil, em português, que usamos o termo controle. Então, essa pergunta se colocou para mim, se não seria o caso de redefinirmos esse termo e não usarmos mais supervisão. Mas o estudo continuou e achei apressada essa proposição, né? Então, a partir daí, fui estudar a fundação da escola, né, o ato de fundação do Lacan, quando ele coloca as diferenças entre controle e supervisão. A primeira coisa que ele faz é eliminar a lista dos didatas, que ele criticou nos 10 anos anteriores, mais que isso, 15 anos anteriores. Então, primeira coisa, não tem lista de didatas. Segunda coisa, a escolha do supervisor é feita pelo supervisionando a partir da transferência. Então, ele coloca, nesse sentido, a supervisão mais próxima da análise. Não há uma indicação da instituição para com quem que é que o candidato analista deve fazer a sua supervisão. A escolha é livre e não tem uma lista de didatas. Esse tema a gente discutiu bastante aqui na Seção São Paulo, quando trabalhamos tanto a fundação quanto a proposição de 67, e esses dois pontos me chamam a atenção para fazer essa diferença. 3 anos depois de 64, então, 67, Lacan reformula a sua escola e vai propor os grade, né? Analista mesmo de escola e o analista de escola. O interessante aí é que, desde 64, não tem a lista de didata, não tem
uma obrigatoriedade de fazer a supervisão, passa a ser uma questão ética proposta por Lacan. E como é que as pessoas, então, escolhiam seus supervisores? Né? Havia essa transferência que se estabelecia pouco a pouco. Em 67, esse é um ponto que parece ter incomodado Lacan de alguma maneira, e com esses títulos, né, esses grade, né, para fazer o plural no latim, também Lacan tenta, né, modificar a nova formação de grupos que vai ocorrendo no seio da escola dele. Ele faz a diferença, que a gente já discutiu, o AE, o AME, não vou entrar nisso, que eu acho que talvez até na discussão possa voltar. Mas o importante desses dois momentos, 64 e 67, é que Lacan propõe a supervisão, tanto do ponto de vista interno, como do ponto de vista externo, com a proposição do AME, o AME como o analista que vai fazer a conexão com o outro, né, com o outro social, e o AE, que também é um título dado pela escola, porém que advém do dispositivo do passe e que advém do dispositivo analítico propriamente, e não de critérios de conhecimento, de formação, de capacidades. Né? Não se trata mais de capacidades, títulos do AME. É de uma outra coisa que se trata, é da própria análise. Então, de novo, a questão da instituição voltou para mim, com outros questionamentos, e, como eu disse, essa diferença dos dois termos reaparece. E o que me chamou a atenção nessa época, retomando a ideia, o que é supervisão, o que é controle, me dei conta que, por exemplo, na França, mas não só, usa-se o termo supervisão quando se trata da supervisão feita na instituição. Não encontrei essa diferença em nenhum texto que eu tenha estudado para o doutorado, mas essa distinção era muito clara entre os colegas. Então, a partir daí, me clareou um pouco mais o que não deveríamos, talvez, eliminar o termo supervisão, mas sim esclarecer a diferença das duas coisas. Né? E que poderíamos encontrar elementos para manter, de um lado, a supervisão e outros para continuar com o uso do controle. Com isso, eu já falei bastante, né, Carmen? Com isso, eu propus, junto com Marilene Bruce, que era minha orientadora na época, fazer uma pesquisa junto ao SAME da MP. Então, nós elaboramos 4 perguntas sobre a prática da supervisão, as 2 primeiras referindo muito mais ao trabalho do praticante que levava seus casos para a supervisão, e as 2 outras referindo mais sobre a prática daquele AME como supervisor. Então, as entrevistas são fantásticas, as pessoas responderam, então tem respostas excelentes nesse sentido. Não vou nem citar as perguntas, por perda de tempo, mas é mais ou menos isso. O que você leva para uma supervisão? De um caso difícil, o que você escolhe? Quando você recebe alguém em supervisão, o que você privilegia? Então, o que chama a atenção são 19 conclusões que eu pude retirar daí. Eu não vou ler também esses 19 pontos, apesar deles serem realmente interessantes, mas o que me chamou a atenção é que esses analistas, sem a pergunta ter sido colocada, eles separam muito bem o que é da supervisão e o que é do controle. Quando recebem um jovem informação, o que está em jogo aí, né, como Lacan falou no seminário 23, e falou também naquele documento sobre a supervisão, distribuído num dos nossos congressos, que eu não lembro qual agora, que o controlando, o supervisionando, tem sempre razão. Quando
se recebe um jovem analista para fazer supervisão, o que ele traz o caso de construção, de diagnóstico, ele tem sempre razão. E o supervisor vai acompanhá-lo, né, nesses pontos de construção do caso. Ele vai dar orientação de leitura, ele vai demonstrar como outros casos, né, da casuística psicanalítica podem ajudar na elucidação daquele caso. Então, esse é o lado supervisão, né? É o analista experiente que vai ensinar, entre aspas, como, na prática da medicina em geral, ensinar como fazer uma análise, falando grosso modo. E do lado do controle, então, reservado para a prática individual, a prática de consultório, a prática em que o analista quer saber como ele, analista, se coloca no tratamento que ele conduz. Então, aí, não é mais tanto de construir o caso, dar diagnóstico, pensar em estratégias da transferência, é muito mais controlar a posição do analista, o que a gente chama o controle do ato. Pode ser no sentido de, depois de um ato analítico, o analista querer fazer um controle para entender o que foi que levou aquele momento, né, aquela contingência onde ele praticou um ato, ou ele poder falar do que o reteve, porque que naquele momento ele teve um ímpeto de praticar um ato e reteve, ou seja, controlar o horror ao ato que o praticante apresenta. Então, está aí a diferença que eu fui marcando aos poucos na construção desse trabalho, essa diferença que eu resumiria dessa forma: o controle está do lado do controle do ato e a supervisão está do lado do saber, da construção do caso clínico, etc. Então, vou concluindo, que no final das contas, o que apareceu é que nós não temos necessariamente que escolher qual o termo utilizar. Porque por mais que tenhamos uma prática de supervisão na instituição ou no privado, então que o supervisor vai responder desse lado do saber, tem sempre a possibilidade de introduzir algo do controle aí. Tem uma obrigação, um dever ético, talvez, dizendo assim, do analista que conduz a supervisão, de demonstrar, de transmitir, né, para aquele que está solicitando a supervisão, que há algo do ato que inclui o analista na condução do tratamento. E, por outro lado, nada impede que mesmo um analista de longo percurso, mesmo um AE, né, que busca uma supervisão, que o supervisor, nada impede que ele indique um texto, um outro caso clínico para elucidar. Então, uma coisa não vai necessariamente sem a outra, né? Nós podemos ter uma ida e volta no campo da supervisão, no campo do controle. Então, talvez o que a gente tenha que pensar é que o supervisionando vai poder dizer, depois, no recuo, que qual sessão foi. Ele pode dizer, aqui foi uma sessão de supervisão. Ele pode dizer, aqui foi uma sessão de controle. Então, me parece interessante poder desdobrar o que a supervisão em si tem de certa dicotomia. A supervisão, por um lado, ela se articula com o saber teórico, por outro lado, ela se articula com a análise pessoal. Então, ela mesma, a prática da supervisão ou a prática do controle, é dicotômica. Então, é isso que me parece importante lançar para a discussão, e vou parar por aqui, porque esse
efeito de controle que podemos tirar da supervisão, nós experimentamos no dia a dia. Eu quero ouvir os gestos para a gente poder conversar um pouco. Bom, queria em primeiro lugar agradecer a diretora da Escola Brasileira de Psicanálise de São Paulo, a Carmen Cerulati, convite para estar aqui nessa atividade, não é? De discussão de um tema que eu considero extremamente importante no interior da escola. E queria agradecer também ao Rômulo por ter me dado a honra de compartilhar com ele todo esse processo de discussão sobre a supervisão de uma maneira que eu julgo extremamente original e como uma efetiva contribuição, não é, à psicanálise, tal como nós praticamos, não é, no interior da escola brasileira. Eu vou começar com uma anedota. A anedota ela é interessante, porque ela está assentada no mal-entendido, não é? Quando ele falou, eu entendi que era fazer uma tese sobre a supervisão, não fui tão contra o objeto, mas a possibilidade de se fazer uma tese de doutoramento sem o supervisor, né? No caso, o orientador, né? Talvez nessa anedota a gente tenha aquilo que eu considero ser o âmago da supervisão, que é a transferência, particularmente o modo como se compreende a transferência no Lacan, não é? Eu entendo, inclusive, e acho que vale a pena a leitura logo quando a tese se tornar livro. Eu convido a vocês a ler, sobretudo, com muito cuidado, o primeiro capítulo, porque esse primeiro capítulo sobre a pré-história e a história do controle, ele explicita de uma maneira muito clara, não é, o fato de que a supervisão, não é, daí a importância da anedota, ela exige um outro, não é? A supervisão como a análise, não é? E uma das coisas interessantes que o Rômulo capta nessa pesquisa sobre os primórdios da supervisão, aparece ali na correspondência do Fliess, com o Fliess, não é? Do Freud com o Fliess, é que a análise do Freud já acontecia ele fazendo supervisão com o Fliess. Quer dizer, que há uma relação íntima entre a experiência da análise e a experiência da supervisão. E eu entendo que isso tem a ver com o fato de que não há autoanálise em Freud, que o Freud trabalha as questões, não é? Seus sintomas, suas dificuldades na vida, já de alguma maneira esboçando a criação da psicanálise e a necessidade da supervisão. É interessante porque ele faz supervisão com o Fliess. O Rômulo demonstra isso de uma maneira muito viva, não é? Então, mas o que também me chama a atenção no trabalho de doutoramento do Rômulo é que nesse trabalho a gente pode considerar que há propriamente uma tese, não é? É preciso dizer que nem sempre um doutorado contém uma tese, não é? Muitas vezes prevalece no trabalho universitário, num doutoramento, uma perspectiva que eu designaria como sendo
monográfica, não é? Ou, no melhor dos casos, uma perspectiva enciclopédica, não é? Em que se destaca um viés retórico, de erudição em relação a um determinado domínio do saber. Não é? Como eu entendo uma tese, não é? Talvez eu possa falar agora com mais propriedade, já que eu me aposentei da universidade, não estou lá mais. O que a gente pode considerar como uma tese? Não é? Eu vou me valer do ponto de vista de um autor que não é muito bem visto nos nossos meios, não é? Me refiro ao Karl Popper, não é? Que ele não é muito bem-vindo, bem recebido nos nossos meios, apesar de ser muito comentado, não é? Tem coisas, por exemplo, do Lacan sobre ele bastante interessantes, não é? Coisas do Miller, porque pela sua filiação ao positivismo lógico, não é? Ele também é austríaco, não é? Ele nasceu ali num ambiente onde o positivismo lógico se constituiu, né? O famoso Círculo de Viena. Ele tinha relação com o Círculo de Viena, ele não tinha uma integração orgânica, não é? Mas ele é quem defende a tese de que a psicanálise não é uma ciência, tendo em vista que ela não se enquadra no que ele próprio designa como sendo o princípio de falseabilidade, não é? Eu não vou entrar nos meandros dessa discussão, toda a tentativa do Popper de distinguir o que é conhecimento propriamente científico, em detrimento da filosofia, por exemplo, né? A necessidade de que todo postulado científico seja submetido a esse princípio da falseabilidade. Não é? Se você não demonstrar que uma tese, um postulado, ele possa ser falso e verdadeiro, não é ciência. Não é? Ciência é uma forma de discurso, não é? Em que os critérios de validação, de verificação, eles estão, por definição, ausentes. Né? Mas no Popper tem uma ideia que me parece bastante fecunda para a psicanálise, né? Particularmente para o nosso trabalho nos institutos, né? Que é a ideia de tese, não é? É uma ideia bastante simples. A tese consiste na proposição de uma solução a um problema, não é? Um problema bem formulado, um problema que se pode extrair da própria experiência do sujeito. Não é? Tenho certeza que a questão da supervisão constituiu uma questão para o Rômulo, não é? Ao longo da prática dele como analista. E para o Popper é fundamental nessa possibilidade de identificar uma solução a um problema, a experimentação. Né? A experimentação é exatamente colocar em prática esse princípio da falseabilidade. Não é? A experimentação como um diálogo, não é? Que o investigador estabelece, não é? Um diálogo que ele estabelece entre os conceitos, não é? Uma conversa que ele estabelece entre os conceitos e o real ali em jogo. Não é? Então, eu penso, então, que a tese de doutoramento do Rômulo apresenta, não é? O trabalho de doutoramento apresenta uma tese propriamente dita, não é? Uma tese que ela tem um valor, não é? Prático a todos nós, não é? Interessados.
interessados no próprio avanço da psicanálise, né? Uma tese que foge desse viés especulativo, eu diria, não é? Do saber. Né? Acho que interessa para a psicanálise essa vertente propriamente pragmática, presente no discurso da ciência. Né? Por mais que a psicanálise se tenha distinção em relação, possa estabelecer uma distinção entre a psicanálise e a ciência, não é? Então, eu vou já, então, de sair, denunciar o que eu considero ser a tese do Rômulo sobre a supervisão. Ou seja, a supervisão é uma prática propriamente analítica, porque ela não se confunde inteiramente com a supervisão de um caso clínico. Um certo paradoxo. Talvez permitiria a gente discutir um pouco mais sua formulação hoje aqui, no sentido de que a distinção supervisão-controle, ela não é uma questão somente de nomenclatura. Existe uma distinção. Eu vou propor uma certa leitura da distinção que você mesmo faz. Mas, de alguma maneira, eu diria que essa distinção, que ela é substancial, ela se apresenta na prática de um analista, ela se apresenta de alguma maneira mesclada. Não é? Ou seja, mesmo quando você está numa prática de supervisão, digamos, com um praticante iniciante, o controle se faz presente. Mesmo quando você está numa situação de controle com um analista tarimbado, entre aspas, a supervisão também se faz presente. Então, eu entendo, e aqui eu estou usando supervisão, mas eu poderia estar usando controle. Eu não vou fazer essa distinção aqui no meu texto, mas no final eu vou voltar a essa discussão. Então, eu entendo que a supervisão é uma prática que não se confunde com a supervisão do caso clínico. Então, vamos botar. O controle é uma prática que não se confunde com a supervisão do caso clínico, ok? Segundo a sua própria definição. Isso não implica, não é? E o seu trabalho, ele é claro nesse sentido, que no controle não haja recusa, não é? De que o supervisor, o controlador, então, sei lá, o controler, desconheça a construção do caso clínico, inclusive com problematizações sobre o diagnóstico, caracterização da posição subjetiva do paciente em controle e mesmo, como você mesmo diz, sugestões de leitura sobre aspectos que exigem maiores esclarecimentos. Com efeito, a gente pode dizer que na discussão do caso Vera, um caso que é longamente discutido durante o trabalho, né? É o caso que foi de uma supervisão num centro de saúde. Né? É um caso que foi apresentação de pacientes no Vera Cruz, né, há alguns anos atrás, que foi um material que Marilza Basso preparou como projeto de mestrado há alguns anos atrás. Então, na discussão desse caso, o supervisor encara a questão diagnóstica, a gente sabe, não é, o quanto a questão diagnóstica acarreta consequências para a direção do tratamento. No entanto, mesmo quando uma supervisão se depara com esse tipo de problema, eu acho que cabe perguntar qual deve ser o manejo do supervisor. Não se pensa que o supervisor, em função dos seus anos de experiência clínica, pode se colocar como mestre, não é? É o que o Rômulo disse em relação ao Lacan, não é? Que o supervisor ali, diante do supervisionante seria melhor, né? Ele, antes de tudo, considera o supervisionante, não é? Ou seja, ele dá todo o valor ao que está sendo trazido ali na experiência
de supervisão, não é? Então, ele não é alguém, por exemplo, que se mostra como mestre de um saber sobre o diagnóstico, não é? Se fosse assim, isso não seria uma supervisão que poderia ser qualificada de uma supervisão psicanalítica, não é? Ou seja, o supervisor mostra-se sempre aberto ao sujeito supervisionado, que pode, por exemplo, apresentar uma dificuldade na escuta do caso, né? Melhor dizendo, eu preferiria dizer, na leitura do caso. Ou ele pode identificar algo na posição subjetiva ali do supervisionando que faça obstáculo ao ato analítico propriamente dito, não é? Qual a condução do supervisor? É o caso de encaminhar esse paciente em supervisão para sua análise pessoal, ou ainda avançar na supervisão de maneira que ele possa conduzir o tratamento em melhores condições. Eu creio que a resposta compatível com essa concepção é não encaminhar o praticante para análise, ou seja, tomar ali a supervisão, levar a supervisão a sério, não é? Levar aquilo, acolher aquilo que é trazido, não é? E enfrentá-la no registro da própria prática de supervisão, não é? Na página 91, 92, há algumas passagens desse ponto que me parece ser crucial. E, a partir daí, inclusive, você propõe uma formalização bastante simples da prática do controle, segundo duas perspectivas distintas. Eu vou voltar nessas duas perspectivas, mas eu vou citar o que me parece importante. Lacan, não é, propõe basear a relação do contrôleur, contrôlant, não sei como é que a gente traduz isso em português, né? Supervisor supervisionando, sobre a relação analista-analisante. Isso quer dizer favorecer a transferência, o agalma da análise, que reveste seu desejo, não é? Desejo de quem está ali, não é? E isso é o que pode fornecer a escola, não é? Depois, num texto que é o documento sobre o controle, que é um documento que foi distribuído numa reunião da MP, não é isso? Sim. É um documento do Lacan que eu não conhecia até esse momento da distribuição desse documento. Lacan diz que é necessário fazer confiança no supervisionando. É um propósito que ele reafirmará ao longo de seu seminário sobre os sintomas. Nesse documento, Lacan precisa que o lugar do supervisionando, como aquele também do analista, deve levar em conta a existência da transferência no dispositivo. Se tem transferência no dispositivo, o supervisionando não pode, não deve se colocar na posição de quem ensina, de quem transmite, não é? Supervisor, desculpa. Desde então, a supervisão pode visar um caso clínico de maneira específica, fazendo aparecer aí o analista, não é? Tem uma outra formulação, ele diz que no trabalho, o trabalho de supervisão pode se apresentar nas mais variadas formas, né? O controle deve, antes de tudo, preencher o seu papel fundamental, que é cuidar para que
o analista ali, não é? Eu entendo que o analista, alguém que está ali na prática, não ceda sobre o seu próprio desejo, supervisionado. Né? Bom, então, eu acho que em torno dessas formulações, o Rômulo pôde estabelecer uma formalização que me parece ser extremamente interessante, de duas vertentes da supervisão. A de um lado a vertente em que o assento é posto sobre a construção do caso, e a de outra, a segunda vertente, que privilegia o trabalho sobre o sujeito supervisionando. Nesse último caso, a supervisão aproxima-se mais da experiência de uma análise, tanto não é, como vimos, Lacan, talvez nessa segunda vertente, visivelmente, nós temos a presença dessas indicações do Lacan de que a transferência, não é, ocupa um lugar, desempenha um papel fundamental no interior desse dispositivo. Eu posso dizer, então, que o trabalho do Rômulo torna possível levar em conta uma concepção de que a supervisão ela existe para além das dificuldades da prática clínica cotidiana. Ela não se restringe, ela não se confunde com a mera transmissão de um saber sobre o tratamento analítico. Só posso dizer isso, não é? No sentido de que eu entendo que o seu trabalho coloca, e eu acho que você demonstra isso, não é? Que o fundamento último, não é, dessa modalidade de prática é poder controlar, vou usar o termo aqui, não é? Controlar a relação singular que cada praticante mantém com a causa analítica. Então, claro que a causa não deve ser vista aqui segundo uma perspectiva do ideal, mas exatamente a ação de um discurso que busca, por meio dos poderes da palavra, incidir sobre o real do gozo de um sujeito. Enfim, a relação singular que cada supervisionando mantém com a psicanálise é a verdadeira substância da prática da supervisão. No fundo, o que está em questão é a psicanálise enquanto discurso, no sentido de que é o destino mesmo da experiência analítica que está em causa em cada supervisão. É certamente em função disso que a supervisão compõe, com a experiência da análise e com o saber textual, a famosa trilogia da formação analítica. Né? Então, a formação teórica, a experiência da análise e a supervisão propriamente dita. Também por isso é que se poderia qualificar toda supervisão de didática, não é? Do mesmo modo que se designa a análise de didática. Didática no sentido de que o que se quer, não é, numa análise é a passagem de analisante a analista, não é? É o que está em jogo também numa supervisão, não é? Talvez de maneira até mais explícita, não é? Mais frontal. Eu vou então aproveitar que nós estamos aqui num ambiente mais descontraído, menos solene, não é? Para refazer algumas das questões, poucas, não é? Que formulei durante a defesa em Paris. A primeira questão seria indagar se essa visão da prática da supervisão ela não se aproxima de um dispositivo de verificação, não é? Como é o caso do que nós temos na escola de Lacan, que é o passe, na medida em que também, não é, no passe, a transferência é um fator
primordial, não é? Certamente ele é um certo pivô, não é? Dessa modalidade de prática de verificação, não é? Eu suponho, então, ao dizer isso, eu entendo que a supervisão é uma prática de verificação, não é? Mas não é uma prática de verificação para saber se o supervisionando acerta ou erra, não é? Em determinadas ações, não é? É uma prática de verificação da relação desse sujeito com a causa analítica, não é? Então, evidentemente que quando eu coloco a transferência como pivô, não é? Seja da supervisão, seja da experiência da análise, seja até no passe, é porque não ter a transferência como um meio, não é? Como um veículo, não é? A serviço do tratamento. A transferência é muito mais do que isso, né? A transferência, de alguma maneira, ele é o próprio resultado, é a própria finalidade da experiência, não é? No sentido em que é ela que aponta, não é? Que fornece um indício efetivo do que o sujeito foi capaz de fazer com o amor, não é? Se quiserem, com a pulsão, não é? Com o gozo pulsional, sobretudo quando ele se desgarra da fantasia, não é? Rômulo afirma em um determinado momento do seu trabalho, página 153, não é? Com Lacan, com efeito, a transferência sobre o supervisor se reveste da mesma importância daquela que incide sobre o analista, não é? Então ele confirma essa hipótese, não é? Nessa maneira de colocar o problema, há aí uma visada que gera uma superposição, é claro, que nesse tipo de formulação nós corremos o risco de estabelecer uma supervisão de uma prática baseada na relação analista-analisando para aquela baseada na relação supervisor-supervisionando. Eu acho que merece a gente colocar uma questão sobre se não haveria aí um certo reducionismo, né, entre a experiência da análise e a prática da supervisão. Né? Se a gente, ao estabelecer essa equivalência, que eu de alguma maneira até radicalizei a partir da leitura do seu texto, se a gente não retira uma certa especificidade da supervisão. Eu acho que haveria aí uma certa investigação aí, não é, desse problema. Então, a partir da leitura da tese, eu passei a me perguntar em que medida a supervisão se constitui um dos maiores problemas para a própria política de nossas escolas concernentes à formação do analista. Aliás, o segundo capítulo, não é? Tem como título Lacan, formação analítica, Lacan, vírgula, formação e política da psicanálise. Não é? É interessante, inclusive, porque nesse capítulo Rômulo faz todo um recenseamento dos problemas que a própria supervisão gera no interior das instituições psicanalíticas, particularmente os problemas que o próprio Lacan enfrentou com a IPA em função da sua maneira de trabalhar na supervisão. Mas a maneira de trabalhar na supervisão já implica, por sua vez, uma certa concepção do que é o tratamento analítico, do que é a experiência da psicanálise propriamente dita, não é? Então, por exemplo, a sessão curta, né, o grande problema da relação de Lacan com a IPA,
certamente isso refletia no trabalho de Lacan com os supervisionandos, né? Me lembro da história do Anzieux, que fazia supervisão com Lacan, ele fazia formação na IPA. Lacan dizia para ele, em plena supervisão, que ele teria que ter um certo cuidado ao falar da prática dele junto à IPA em função das sessões curtas, né? Porque as sessões curtas não eram admitidas, não é? Então, mais além das nossas escolas, eu acho que toda a comunidade analítica se debate com o problema da supervisão. Penso que enfatizar o viés propriamente ético da supervisão às expensas de seus aspectos técnicos, certamente o psicanalista se vê envolvido numa batalha política, como é o caso do que aconteceu com Lacan ao longo de sua trajetória como psicanalista, principalmente quando ele ainda estava na IPA. O seu trabalho do Rômulo mostra o quanto a supervisão constitui-se um dos maiores problemas da formação do analista. Vou concluir. Talvez esse tenha sido um dos grandes fatores, não é, que motivaram a tarefa, né, de fazer uma tese sobre esse tema, não é? É interessante a gente considerar uma citação do Lacan que explicita essa distinção entre o viés propriamente ético e técnico da supervisão, não é? Ele diz duas passagens, duas frases. Se a negligenciamos, oblitera-se o sentido de uma ação que só extrai seus efeitos do sentido. E as regras, tem que estar na função e campo, não é? E as regras técnicas, ao se reduzirem a receitas, suprimem da experiência qualquer alcance de conhecimento e qualquer critério de realidade. Pois ele diz, do mesmo modo, será que ela se harmoniza, ele está falando claramente da supervisão, com uma concepção da formação analítica que seja a de uma autoescola, que não satisfeita em aspirar ao privilégio singular de entregar a carteira de habilitação, se imagina em condições de controlar a construção automobilística, não é? Então, não só se quer, não é, quando a supervisão se confunde com esse viés técnico, o Lacan diz aqui, não é, que ela se confunde com uma escola do tipo autoescola, não é, que visa, de alguma maneira, conferir um certificado, não é, a carta de habilitação, não é? E o Lacan ele ainda é irônico, não é? Ele leva ainda às últimas consequências essa ideia no sentido de que há mesmo uma pretensão, quando alguém se coloca na posição de conferir uma carta de habilitação, né? Vamos pensar num diploma, né? num analista, não é? Que a pretensão aí é de que essa escola estaria em condições, adotaria uma postura de querer construir a própria fabricação do automóvel, né, na verdade. Então, para terminar, confundir a formação analítica com uma autoescola, que teria a pretensão não somente de fornecer a carta de habilitação, mas também controlar a construção do automóvel, um contrassenso que compromete e põe em questão a existência mesma da psicanálise como ciência do singular, né? A supervisão não está não ocupa, né? A supervisão, se ela se ocupa da relação de um sujeito com a causa analítica, ela não está no lugar de controlar a própria psicanálise, a psicanálise em geral, não é?
sobretudo quando essa é concebida como um conjunto de regras técnicas, né? A gente pode dizer que aquilo que é ético na supervisão é considerar a própria ética da psicanálise, né? A ética da psicanálise precede, antecipa a aparição da supervisão como tal e se faz presente no terreno da psicanálise. Se a gente não considera isso, nós vamos colocar o funcionamento da psicanálise, não é, numa relação de dependência com o social. Como diz isso? Com todas as letras da página 107. E, em função disso, exatamente, a psicanálise perderia sua própria especificidade enquanto discurso, não é? Talvez a gente poderia pensar que a distinção entre controle e supervisão é que a supervisão estaria mais do lado da psicanálise aplicada e o controle mais do lado da psicanálise pura, né? Sabendo que essas duas coisas, elas não são passíveis de ser diferenciadas, né? Não haveria uma ação intencional, proposital de separação, né? Quando você recebe um paciente, você não define a priori se ali vai se estabelecer a psicanálise aplicada ou a psicanálise pura, né? Então eu entendo que essa distinção, ela é fundamental, essa distinção que você propõe, né? Apenas com a observação de que a possibilidade do controle, ela é da ordem do contingente, ela não é da ordem do necessário, né? Talvez todo controle, como toda análise, se inicia no registro da psicanálise aplicada. Todo controle começa como supervisão, não é? A posteriori é que a gente poderia ter alguma chance do controle propriamente dito se instalar. Bom, é isso. Vamos lá. Agradeço muitíssimo aos dois. Rômulo quer falar alguma coisa? Acho que se alguém tiver questão, a gente está bem adiantado no tempo, mas que dá tempo de recolher ou algum comentário que alguém queira fazer. Rômulo quer falar? Quero. Mais uma hora. Eu agradeço muito, gente, seus comentários. Um tanto você já tinha colocado lá em Paris, na defesa. Eu vou tentar ser breve e vou começar por onde você terminou, né? Da psicanálise aplicada, a psicanálise pura. Eu acho que é exatamente esse ponto que nos interessa, porque eu tenho para mim que também ninguém quer fazer uma análise. Ninguém, de fato, procura um analista. Procura um terapeuta, um psicoterapeuta, porque o sujeito está em sofrimento e ele quer sair do sofrimento, ele quer uma psicoterapia. E ele pode errar de endereço, né, e encontrar um analista. E aí tudo muda, né? Ele não vai encontrar, ele busca o terapeuta e encontra o analista. Da mesma forma que quando a gente está com um caso difícil, a gente busca um supervisor. Né? A gente pode contingencialmente encontrar um controlador. E também tudo muda. Por isso que eu coloco como função, né? Ética, é um dever ético do analista introduzir a cada supervisão na instituição ou no privado algo da ordem do controle. E eu acho muito interessante esse seu incômodo, né? De talvez um certo reducionismo, né, nessa proposição. Eu acho que esse risco de reduzir dessa maneira, ele está posto desde Freud. Porque tem cartas, por exemplo, que a gente pega, que você fala, essa aqui é uma carta que pode ser considerada uma carta de análise, uma carta de supervisão e uma carta de construção teórica.
o Freud, ele coloca ele mesmo, o caso dele, em discussão com o Fliess. Então, tem tanto o Fliess fazendo um silêncio analítico, e o Freud angustiado, não responde, o Freud angustiado. Depois, o Fliess diz, esse texto que você escreveu, você tem que tirar o sonho que você conta que sonhou com a Marta, né, mulher dele. Porque isso vai revelar muito da sua própria subjetividade e coisas da sua mulher. Quer dizer, tem aí uma incidência sobre a construção teórica, a maneira de apresentar, e ele aponta para o Freud, fazendo essa supervisão do caso dele. Então, o Fliess, de qualquer forma, também responde como supervisor a esse pedido de construção do próprio caso. Então, eu acho que essa separação, que tem o lado supervisão, o lado controle, que se mescla, né, e não está separado explicitamente, nem a priori, muito menos a priori, no começo, mas também nem num percurso largo de análise e de supervisão. Então, eu acho que é um risco a gente pensar que uma análise, por exemplo, uma supervisão, pode se prolongar ao infinito e o sujeito não ir para uma análise, porque ele se satisfaz daquilo que ele obtém como efeito de controle para o próprio caso. Mas não acho que é à toa que muitas supervisões se tornam análise, inclusive com troca de analista. A pessoa está em análise, vai fazer supervisão com alguém e ocorre a troca. Agora, o dispositivo de verificação, eu acho interessante porque a prática do controle, mais do que da supervisão propriamente, é um mecanismo de verificação que não é explícito como o passe. Mas, obviamente, que a comissão da garantia recolhe, de alguma maneira, os efeitos da supervisão e do controle que um determinado analista que faz parte da escola tem na comunidade. Como que é o efeito das supervisões quando, por exemplo, alguém vai entrar para a escola e numa entrevista diz dos efeitos que teve na vida, na própria análise, na prática clínica, fazendo supervisão com tal analista. Isso tem ecos na escola. Então, eu acho que, de qualquer forma, já temos aí uma forma de verificação que eu poderia falar muito sobre esse dispositivo. Mas eu me lembrei que Gabriela D'Argenton, nossa colega da EOL, que foi a E, ela escreveu um texto que está na Lettre-Mensuelle, 191, é um texto de 2000, que ela faz uma provocação falando que talvez no futuro a escola vai encontrar um mecanismo de verificação de supervisão. Ela falou, não me proponho a desenhar esse dispositivo, mas eu entendo que no futuro vamos encontrar ou vamos inventar um mecanismo de verificação de supervisão. Até hoje nunca mais eu vi algo parecido com o mecanismo de verificação do supervisor? Não, como o passe, quer dizer, como se a gente pudesse se perguntar pensando no passe de entrada, na entrada pelo passe. A pergunta era, eu estou em análise, né? Esse sujeito que quer entrar na escola, ele está em análise, como para começar essa conversa seria, eu estou em controle? O que eu faço é supervisão? E só uma anedota pequenininha, na época que eu estava me batendo com essa história, estava em Paris e na sala de espera com o Benetti e eu ia fazer uma supervisão depois da minha sessão. E o Benetti falou que ia fazer um controle. Falei, mas por que você fala controle? A gente usa o termo supervisão. E ele deu uma resposta que eu não fiquei satisfeito, mas fiquei pensando exatamente nisso, né? Por que só porque está em Paris ele fala controle? O Benetti faz controle e eu vou ficar fazendo supervisão? Nesse sentido que essa pergunta poderia ser colocada nessa hora. Se tivesse um dispositivo de verificação, eu poderia me dirigir a esse dispositivo, como a gente se dirige ao dispositivo do passe, para perguntar, eu estou em controle ou eu faço supervisão? Muito bom.
rapidinho, tá? E o ultrapasse? Pronto, Pepita. Só que acho que não sei se vai dar tempo de responder. Vamos lá. Fala. É que eu achei muito boa assim, a discussão bom, vai ser brevíssima. Eu fiquei pensando, a partir da ideia do que é um caso em psicanálise, se essa diferença eu entendi que ela é mais didática, né, que você está propondo aí, né, entre supervisão e controle, mas se a partir da noção do que é um caso em psicanálise, como essencialmente aquilo que escapa, aquilo que vai à frente e que escapa ao analista, ao supervisor, à psicanálise, aquilo que vai à frente, se a partir dessa noção a gente poderia manter essa divisão tão forte como você está estabelecendo. Porque até mesmo eu entendo essa passagem do Lacan, quando ele fala que ele dá sempre razão, é uma maneira um pouco irônica de dizer que a questão ali, o que interessa são as ressonâncias, são aquilo que ressoa de um outro modo na supervisão. E eu acho que esse lugar de ressonância de um outro modo, seja no controle, seja na supervisão, isso que é o fundamental no espaço da supervisão, se a gente entende um caso como aquilo que essencialmente escapa. Então, fiquei pensando. Pode falar? Eu queria falar do ultrapasse primeiro. Sim. Porque eu tendo a achar que a ideia do ultrapasse, ela tem a ver com a ideia da supervisão. Eu acho interessante essa questão assinalada pela Angelina, no sentido de que, o que seria o ultrapasse? Vamos pensar, né? O sujeito fez o passe, e aí ele, a partir de um determinado momento, começa a se dar conta de que o que seria a solução que ele encontrou para os seus restos sintomáticos continuam provocando efeitos nesse sujeito. Efeitos, por exemplo, que o angustiam, não é? Então ele retorna para a análise, mesmo tendo feito o passe. Então eu penso que tem algo aí que se aproxima da supervisão. E aí, talvez a gente possa convergir com a questão da Pepita, no sentido de que, no caso da supervisão, o que está em jogo é o caso clínico, né? Mas talvez a gente pudesse dizer que é um certo real, não é? Que se faz presente num caso clínico, né? A gente pode se perguntar por que é que o sujeito, não é, supervisionando, vou falar sujeito, por que ele escolheu um determinado caso clínico, né? Provavelmente porque esse caso clínico toca em algum ponto sintomático do sujeito, né? Que dificulta o sujeito ali em relação a abordar o caso, né? Do mesmo modo que esse resto sintomático que foi tratado de uma determinada maneira e, de repente, ele continua provocando efeitos. Então, eu penso que, realmente, supervisão, experiência da análise e passe coloca em questão o problema da transferência, considerando que a transferência ela é o próprio resultado. Isso é uma formulação do Lacan que está no seminário Le Nom du Père, onde ele vai exatamente criticar o modo como a transferência, a partir da noção de liquidação, foi concebida como um mero meio, como uma espécie de força auxiliar do tratamento, quando, na verdade, ela é a própria finalidade, ou como Lacan diz, o próprio resultado, no tocante àquilo que o sujeito foi capaz de fazer com sua própria economia libidinal, vamos dizer assim, não é? Que é o fulcro
do laço transferencial com um certo outro, né? Aliás, a transferência, talvez esse caso clínico que é levado para o supervisor, reflete aquilo que tem de mais opaco na experiência, não é? Acredito isso também, né? Ó. Só mais uma observação. Acho interessante essa ênfase que o Jesus dá à questão da transferência na supervisão. Então eu fico com a seguinte pergunta. Na análise, a transferência é dividida a um analista. Um. A supervisão, ela pode ter vários supervisores ao mesmo tempo. Tem algo da transferência na supervisão aí que tem uma especificidade, porque o fato de ter vários supervisores não invalida o efeito de supervisão, o efeito de controle, digamos assim. Então, me parece que tem uma nuance aí na transferência, entre a transferência analítica e a transferência ao controle, que tem, me parece que precisa ser especificado. Deixa eu só colocar uma pergunta para você em cima disso. Considerando isso, esse fator da transferência, tal como o Luiz Fernando acaba de formular, não é? Numa supervisão pode ter vários, numa análise, nem sempre. Pode ter, no máximo 2, eu diria. Não vários. Mas eu me pergunto se é a mesma coisa uma supervisão que é feita pontualmente, principalmente para tratar ali de uma dificuldade em cima de um caso, e uma supervisão que tem um tempo aí, vamos dizer, não é? Que tem uma continuidade. Posso testemunhar, eu tenho uma pessoa que faz supervisão comigo há mais de 15 anos. Então, quer dizer, o que é? É a mesma coisa? O trabalho sobre a transferência ali, o trabalho sobre a relação do sujeito com a causa analítica é a mesma na supervisão apaga-incêndio, na supervisão que tem ali uma temporalidade? Será que a escola não deveria de velar mais para supervisões que teriam uma certa continuidade no tempo? O controle estaria mais do lado da supervisão que tem uma continuidade do que a supervisão pontual? Bom, perguntas. Acho que o Rômulo vai responder isso num pós-doc. Só para brincar. Uma frase. Eu acho que isso é importantíssimo, porque as respostas dos AME na pesquisa, elas mostram exatamente como um AE, por exemplo, que continua fazendo supervisão, encontra, né, os seus pontos ali opacos na supervisão e retorna para a sua análise, por exemplo. Então, acho que a questão do ultrapasse é importantíssima nesse sentido. A variedade que nós temos, inclusive, alguém que faz análise termina a sua análise e vai seguir em supervisão com esse analista. Alguém que faz supervisão por 15 anos, mas não deixa de fazer, eventualmente, uma supervisão com outro analista. Isso. Às vezes, especificamente, um caso de criança, às vezes uma psicose grave. Então, tem, né, a transferência pode, né, permite mais. E a questão que a Pepita coloca, eu acho, Pepita, que tem algo, claro, tentando esgarçar as duas coisas, né, porque é isso que eu me propus, a supervisão e o controle, mas eu acho que não é só didático. Eu acho que a gente, quando você faz uma supervisão com uma pessoa, você faz com outra, você faz com outra, tem uma hora, às vezes, que você supervisiona o caso e ele, além de ficar elucidado, ou não ficou elucidado de jeito nenhum, né, você diz, esse vai ser meu supervisor. Porque ali foi tocado um ponto que não tem nada a ver com a construção do caso. De sair de uma emergência, de um caso que ameaçou parar, um caso que ameaçou se suicidar, é a
supervisão que inclui esses restos sintomáticos que o Gerson inclui no comentário dele. A Bruce fez uma vez uma provocação, exatamente falando. Por que nós, que fizemos final de análise, publicamente fomos aí, temos o título de AME, nossa clínica continua e bem, não tem grandes estragos, os análises de grandes percursos, a coisa caminha. Por que nós continuamos a fazer supervisão? Por que a gente vai, às vezes, toda semana naquele analista para falar de um caso sem que aquele caso tenha problemas? É a transferência não só com aquela pessoa que sustenta o lugar de controlador, mas com a causa analítica. Então, acho que isso é diferente. Antes de terminar, eu gostaria de convidá-los a algumas atividades da escola, da sessão. Amanhã terá leituras na biblioteca, Freud e o Amor, sobre o tabu